Boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de rogar ao Senhor da vida que estendesse a todos aqui presentes, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, estendesse as suas bênçãos e os amparasse em todos os problemas, dificuldades e dramas da vida. A palestra de hoje, ela tem por título Desistir nunca, confiar sempre em Deus. Meus amigos, se vocês refletirem um pouco, pensarem com vagar e com calma os acontecimentos da existência de cada um de nós, às vezes Deus diz sim, às vezes Ele diz não, e às vezes Deus diz espere. O mais difícil para nós, seres humanos, vivendo uma vida material, é a espera. É a espera. Quando Deus diz sim a um pedido, a uma prece, Ele está nos agraciando com algum merecimento que temos. Quando Ele diz não, Ele não está nos punindo, Ele está nos ensinando. E Ele, muitas vezes, está nos livrando de algo muito difícil. E quando Deus diz, espere, Ele está, meus irmãos, Ele está nos testando a nossa fé. Quantos de nós que estamos aqui, nesta sala, e quantos irmãos desencarnados que estão aqui, sabem que muitas vezes a súplica, o rogo, o pedido, ele não veio. Ele não apareceu. E aí surgem na nossa vida os medos, as incertezas e as dúvidas. É um sofrimento em função de uma perda de um ente querido. É um sofrimento causado por uma situação financeira grave. É um sofrimento resultante de uma enfermidade súbita que nos toma de surpresa. E nós rogamos, imploramos, suplicamos a Deus e a resposta não vem. Ela demora e nós temos que esperar. Meus irmãos, é a hora e é o momento em que a gente mais aprende. É a hora
em que nós temos que suportar a aflição. É a hora difícil. E a nossa situação material, a nossa situação de seres que somos feitos de matéria e espírito, ocorre um choque. Mas eu estou desempregado, não consigo me empregar. Eu perdi o que tinha. A mulher que eu amava, ou o homem que eu amava, me abandonou. Os amigos desapareceram. Até parece que eu tenho uma doença contagiosa. Eu estou sozinho, meu Deus. Por que que tu não me ouves? Por que que tu não me socorres? Quantas vezes os senhores e as senhoras não clamaram aos céus e pediram, imploraram esse socorro e ele não veio? Ou melhor, ele demorou muito para vir. Mas eu vos asseguro que ele sempre virá. Eu não falo só por mim, porque a minha história é a história igual a de vocês. Somos iguais. Quantas vezes nós pedimos, imploramos, e custou? Quantas lágrimas nós derramamos pela dor de viver uma situação, horas difíceis, e elas não passarem? Meus irmãos, esta é a hora do aprendizado do Espírito. Esta é a hora, este é o momento onde nós temos que ter aquilo que é fundamental e essencial para quem vive na terra. É a hora da fé. Nós temos que ter fé e acreditar. Porque de uma hora para outra, assim como a nossa vida vira da cabeça para baixo, nós nos reerguemos, nós nos animamos. Está lá no Evangelho: do mundo só tereis aflições. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. São as palavras de Jesus. Tende bom ânimo. Jamais percais a fé, porque a fé é que nos manterá de pé e nos manterá ligados a Deus. A prece, nessas horas difíceis, a prece, ela é o caminho luminoso que liga a criatura humana ao Pai de infinita bondade. Meus irmãos, tem uma passagem belíssima do Evangelho em que Jesus, ele dava uma prédica, uma palestra à beira do lago de Genezaré, na beira do lago. E ele disse aos apóstolos: eu estou terminando, vou me despedir das pessoas e vocês peguem a barca
e me aguardem. Jesus se despediu, orou, e um vento, tiraram as amarras da barca e um vento levou a barca. E Jesus estava a caminho. E essa barca ficou, dizem os espíritos amigos, a uma distância de mais de 60 metros, 70 metros. E soprou um vento forte. E Jesus entrou nas águas e caminhou sobre as águas. Os apóstolos, vendo Jesus caminhando sobre as águas, se assustaram e Pedro gritou: Mestre, és tu? Se és tu, me respondes. Eu sou Pedro. Me chame para que eu vá ao teu encontro. E Jesus simplesmente abriu os braços e diz: Pedro, venha! E Pedro começou a caminhar sobre as águas, como Jesus. Pedro andou alguns metros e soprou um vento. E ele começou a afundar, porque ele duvidou. Ele teve dúvida. Assim, senhores, senhoras, Pedro gritou: Mestre, me salve! E Jesus se aproximou, rápido, pegou a mão de Pedro e disse: Homem de pouca fé! Quantas vezes cada um de nós duvidou? Quantas vezes nós estamos prestes a nos afogar, como Pedro, pela dúvida, pelos nossos medos, pelas nossas incertezas. Este é o momento que a nossa fé é testada. Eu me atrevo com muito respeito a todos vocês dizer que ninguém aqui nesta sala, ninguém será abandonado. Ninguém tem o direito de duvidar, porque o Pai, o Supremo Criador do universo, Ele jamais nos abandonará. Nós somos a obra-prima da criação divina. Temos uma trajetória de várias existências. Erraremos e cometeremos todas as falhas de uma criatura humana. Seja o orgulho, a vaidade, o egoísmo, mas todos nós venceremos essas sombras que nos atingem de uma forma em que a marcha fica, por vezes, dolorosa. Meus irmãos, na vida, nós temos que confiar e servir. Se vossas vidas forem conduzidas pelo amor aos seus familiares, pelo amor às pessoas que estão próximas, pelo amor aonde vocês estiverem, a dor
o sofrimento e a aflição poderão surgir, mas serão como as nuvens do céu, que os ventos fazem com que elas desapareçam e surge um céu azul, um céu de bonança. Não se esqueçam de que esta vida, ela é muito breve. Tudo aquilo que nós temos e que tem a importância material é um nada perto do que nós devemos ser. O importante é ser e não apenas ter. Ter para as coisas necessárias, fruto do nosso trabalho, mas ser. Ser amigo, ser caridoso, ser leal, ser uma pessoa digna, uma pessoa honesta. É isto que nos faz seguir a travessia que na mitologia grega, tão bela, a barca de Caronte, que divide entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, atravessando o rio Aqueronte. E nessa barca que nós vamos um dia entrar pela morte física, mas conduzindo o espírito. Essa barca levará só uma carga, a carga das boas ações, a carga das atitudes nobres. Não vai levar nenhum bem material. As pessoas podem ter palácios, as pessoas podem ter dinheiro à vontade, carros, mansões imensas. Mas um dia, senhores, elas serão enterradas num caixão de 2 metros por meio metro. Um pouco mais, um pouco menos. Um dia, todas as coisas materiais que nós temos, e aqui não estou falando mal de nada material que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso conforto, conseguido com dignidade, com justiça, com trabalho honesto. Eu estou me dizendo que nós devemos dar o justo valor às coisas materiais que tem, mas o valor é das coisas espirituais. Isto aqui é uma passagem muito rápida. É rápida demais. Uma vida não explica a vida. Nós precisamos de muitas existências. Nós precisamos de aprender muito. E neste aprendizado, nós temos que nunca desistir do bem, jamais desistir do bem e confiar em Deus sempre. E nós seremos agraciados, com certeza. E a espera não será tão considerada, porque nós chegaremos a Porto Seguro, que é o porto de Deus que nos espera. Para nós é o porto da esperança, para Deus é o porto da certeza. Meus irmãos, que Deus vos acompanhe e não esqueçam, eu faço uma súplica respeitosa. Em nada, em nenhuma dificuldade, não desistam nunca e confie em Deus sempre, porque Ele confia em nós. Nós é que precisamos confiar mais nele. E que esta frase nunca nos machuque a consciência. Homens e mulheres de pouca fé. Não! Homens e mulheres de fé em Deus. Muito obrigado.